Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Papo 10, o podcast esportivo aqui da TCM, que a cada semana traz uma personalidade do esporte moçoroense e também da região. E hoje vamos falar muito sobre futebol e aquilo que mais vai movimentar o segundo semestre do futebol profissional, principalmente no interior do estado e na capital, que é a segunda divisão do campeonato estadual, mas também outros assuntos envolvendo ele, o nosso convidado deste episódio, zagueiro Vitor Souza, grande jogador aqui da região, que vai vestir novamente as cores do Mossoró Esporte Clube em mais uma campanha. Vitor, que já esteve aqui em outros momentos no podcast Papo 10, e Vitor até conversava com você em outras ocasiões e antes até daquela mesma nossa primeira entrevista. Vou trazer você aqui já recuperado de lesão, já 100%, já nativa, e fico muito feliz em ter você de volta aqui ao nosso podcast Papo 10, a TCM, você que já é uma figura conhecida aqui para os nossos telespectadores e assinantes. Seja bem-vindo, zagueiro Vitor Souza, aqui ao nosso podcast Papo 10. Só gratidão, né? Acho que seria até repetitivo, mas é muito gratificante estar aqui mais uma vez, né? Na emissora TCM, com esse Papo 10 com você. Uma pessoa que, passado o tempo, tem se tornado um amigo íntimo meu, que a gente se conversa bastante. Estamos aqui para falar de futebol, para falar de vida pessoal, e o que precisar de mim sempre deixei à disposição para a emissora, para você pessoalmente e para todos aqueles que querem o bem da gente. Com certeza, Vitor. Uma satisfação imensa ter você aqui novamente. Acho que aquele episódio foi um grande marco, muita gente lembra daquele podcast, muita gente conversa com a gente. Cara, aquela conversa com o Vitor Souza foi muito boa, muito humana, muito reveladora. O pessoal tem muito carinho com você. Tenho certeza que os torcedores moçoroenses, eu abro o leque até para os 3 clubes e aqueles que também acompanham o futebol de várzea, o pessoal gosta muito de você. Agora, Vitor, o primeiro assunto, claro, não poderia ser diferente. Mossoró Esporte Clube para 2025. Acho que com o passar do tempo, muitos torcedores, desportistas da cidade, eles começam a olhar com bons olhos e até focar os holofotes no Mossoró Esporte Clube, seja pelo projeto do João, seja pelo que ele está fazendo lá no CT, seja porque ele já fez em 2023, comprovando que há capacidade de concluir esse projeto. E para 2025, Vitor, como é que você encara esse desafio de ser uma dessas lideranças, de estar no Mossoró Esporte Clube, já de olho nessa segunda divisão 2025, que tem tudo para ser uma grande competição? Inicio, né, a fala, acho que falando de uma pessoa, João Deon, como a gente tem falado da estrutura, como você iniciou agora sobre o Mossoró, mas se a gente for buscar a carreira de João Deon como presidente em Mossoró, são coisas marcantes. Até lembrar, eu já fui torcedor de estádio também aqui do Nogueirão, já presenciei momentos marcantes com o João Deon na presidência no Baraunas. Acho que o primeiro título estadual do Baraunas em 2026, João Deon era o presidente. 2006, né? 2006, na verdade. Aquela campanha histórica na Copa do Brasil, o João Deon era o presidente. Então, assim, é um ser humano que tem a fórmula na sua mão e sempre acreditou no seu planejamento, sempre acreditou no seu trabalho, nunca desviou em nenhum momento e agora não tem sido diferente. Hoje com um planejamento muito mais ambicioso, né? Hoje o Mossoró, ele pode dizer que tem sua própria casa, tem o seu próprio alojamento, tem sua própria cultura, tem sua própria filosofia de trabalho, de modelo de jogo. O Mossoró, ele tem isso e parte muito da pessoa de João Deon. E, obviamente, as escolhas dos atletas que ele tem feito até o longo desse tempo, a gente tem tudo aí para fazer sim. Até ontem, eu falando o próprio João Deon, a gente olhando ali para aquela estrutura de um futuro estádio do próprio Mossoró, e a gente até falava em torcida. Curioso você falar agora por desportista moçoroense. Se você for ver aí nas praças amadoras aí, quando tem finais, jogos importantes, o quanto de pessoas estão ali. Então, acho que hoje a cidade de Mossoró, o futebol moçoroense, são muito apaixonados pelo futebol. Acho que independente de Baraúna, Potiguar, que são as maiores torcidas hoje da nossa cidade, mas o Mossoró também tem tudo para atrair muitas pessoas. Que hoje em dia, o povo quer ir para um estádio que você sente bem, que você tem uma cadeira para sentar, que veja bons jogos, que tem uma boa grama, uma boa estrutura. Eu acho que Mossoró tem tudo para dar isso a um torcedor e a gente conquistar muitos torcedores aqui da nossa cidade para acompanhar o nosso clube,
que eu posso dizer até nosso, que é o que João Deon deixa bem claro, nada é dele ali, tudo é nosso, então tudo que ele faz é para os seus atletas, tudo que ele faz é para os familiares dos seus atletas. Então a gente pode dizer que ali é a nossa casa, sim. Vitor, e sobre essa montagem do elenco? Tem você, tem outros nomes também, digamos assim, com maior experiência no cenário nacional, mas eu vi, acompanhando os treinos, desde o primeiro dia, você ainda nem tinha chegado ainda, muitos jogadores que seguem ganhando oportunidade lá no Mossoró, que já estava em 2023, já estava em 2022, mantém essa base. O que é que você acha dessa manutenção de atletas, do técnico Alan Frederico? É uma alternativa correta do João Deon manter essa mesma, digamos, família, esse lado mais familiar, de trazer todo mundo para o mesmo barco, fazer essa questão de agregar todo mundo e dar oportunidade a esses jovens jogadores que lá estavam em 2022, 2023, que agora também fazem parte do Mossoró, como o Daniel, tem o Amado também, outros jogadores o Oliveira, que já esteve no Mossoró em outros momentos. O que é que você acha dessa filosofia do MEC de também valorizar a prata da casa? Começando pela comissão, não por ser uma comissão caseira, mas e sim por ter resultado. Acho que a comissão do João Deon aí desde 2022 com a Alan Frederico, ela tem resultado dentro de campo. Que eu creio que se não tivesse resultado dentro de campo, ele não se manteria. A gente sabe que João Deon é uma pessoa humana, é uma pessoa família, mas ele é um presidente de extremamente cobrança, principalmente daquilo que ele entende de futebol, daquilo que ele já vivenciou e do que ele acredita. E por mais que seja um cara muito reservado, de poucas palavras, mas é um cara que exige muito, que cobra muito. E a comissão, por esse tanto tempo de manutenção, são com bons trabalhos. Se a gente for lembrar o trabalho de 2022, acho que o Mossoró não teve acesso devido 3 pontos, 2 pontos. 2023, a campanha também que a Ala fez. 2024, mesmo nós indo todos para o Univap, com parceria com o Mossoró, não tivemos uma boa pontuação, mas fizemos grandes jogos também naquela competição, dentro de todas as limitações estruturais. E João Deon, ele acredita naquilo que ele vê nos seus próprios olhos. Ele gosta de oportunizar, mas que a pessoa faça por merecer a sua oportunidade. Se estão ali, eles não estão ali porque João Deon gosta deles, porque João Deon gosta de dar oportunidade, sim, mas aquelas pessoas que merecem, que mostram. E eu aprovo 100%, sim, porque eu acho que temos sim valores dentro da nossa cidade, temos valores sim na nossa região que precisam de oportunidade. Seria até hipócrita da minha parte dizer que não aprovo, porque eu precisei disso também. Eu precisei de uma pessoa que confiasse em mim, eu precisei de uma comissão que acreditasse em mim, para mim hoje ter vivido tudo isso no futebol. Então, acho que isso aí é muito válido para os atletas. Se você citando o nome aí, se a gente for colocar 90% da parte dos atletas que estão ali no Mossoró é de um longo tempo já ali no clube. Você falou o Amado, e tem o Wellington também, tem o Gustavo, Henrique Nunes, tem o próprio Nino. Então, assim, são pessoas que realmente conhecem o clube, têm a essência do clube, têm a cara do clube, e além disso, tem a qualidade também. Eu vejo um elenco muito qualificado, com muita ambição, que é isso que João Deon está colocando na mente dos atletas aqui também, que tem a ambição de vencer na sua vida, que consequentemente o clube também vai vencer junto. E Vitor, sua opinião sobre essa segunda divisão? Acho que claro que todo o foco pode estar nessas histórias da organização do Mossoró, do Baraunas, que é uma camisa muito pesada que vai novamente tentar remar, chegar à primeira divisão depois de um rebaixamento no começo do ano. Tem apenas uma SAF, porque das 3 SAFs, o Rio Grande preferiu não jogar, fez aquilo que o MEC já optou em outros anos, investir na estrutura ao invés de jogar. Sim. O QFC vai jogar e o Laguna já subiu, então tirou aquele concorrente que vinha incomodando nos últimos anos. Mas um regulamento diferente, né, Vitor? A gente estava até conversando antes do podcast, um regulamento que tem 2 fases e até a segunda fase um pouco mais curta. O que é que você está achando dessa segunda divisão, dos adversários e também do formato da competição que agora já está garantido? Teremos o Mossoró e Baraunas na segunda rodada, já aí, digamos assim, quase na abertura da competição. Cara, assim, acho que dos últimos 10 anos, aí, 12 anos de segunda divisão, acho que a melhor escolha que a federação teve hoje, o Zé Ivanildo, foi o acesso de duas equipes.
que eu acho que isso aí era uma das maiores injustiças na segunda divisão do Campeonato Potiguar, era só o campeão subir, porque a gente via ali clubes que queriam estar na primeira divisão, clubes que faziam investimento para subir e não subia de repente por causa de 1 ponto, 2 pontos, por não ser o campeão. Então, assim, na maioria dos estados que eu fui, que eu joguei, sempre o campeão e o vice, ele conquistava vaga de acesso, conquistava vaga de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E no Rio Grande do Norte ele não estava tendo isso. Então, acho que a decisão para esse ano, acho que foi uma decisão mais justa dos últimos anos aí do Campeonato Potiguar da segunda divisão. E trazendo até um pouco da primeira, ela se torna até mais competitiva. Com certeza. Porque são 8 equipes, ou você briga pelo título, ou você é rebaixado. Então, obriga você a ter um planejamento, obriga você a se apresentar mais cedo, a fazer uma boa pré-temporada, obriga você a fazer boas escolhas em contratação, e o mercado ele fica muito aberto para nós atletas que vivemos nessas competições, não vamos dizer inferiores, mas que não têm uma visibilidade nacional. Então, o mercado ele fica bem mais selecionado, então isso é muito importante para nós, que o nível da competição ela só tem a levar. Pelo formato, nos outros anos eu vi um formato de ponto corrido, onde você fazia no mínimo ali 12 a 14 jogos, até, se não me engano, acho que no ano que a gente fomos campeões, fizemos 12 jogos. Um formato de ponto corrido, muitos jogos de domingo a domingo, ela dava margem para você se recuperar dentro da própria competição. E eu acho que esse desse ano ela não tem essa margem. Você vai colocar ali, acho que deve ser de 1 mês a 15 dias, 1 mês a 20 dias de competições, de jogos de alto nível, como a gente vinha falando aqui, um formato que você não dá a possibilidade de jogar com o seu adversário 2 vezes. Vai até dar para aquelas equipes que vão passar para a segunda fase, mas mesmo assim é só um jogo. Digamos que, vamos dar exemplo, vamos jogar nós e o Univaldo na primeira rodada. Digamos que nós jogamos na primeira rodada, digamos que essas 2 equipes classifiquem para a segunda fase. Elas só vão se enfrentar lá na reta final. Então você vai pegar outra equipe, outros atletas, terá outro formato de estudo, de maneira de jogar, porque é uma competição diferente de segunda fase, já é outro formato, já é outra maneira de encarar jogos. Então, assim, ela é uma competição, vai ser uma segunda divisão de jogos de alto nível, mas muito traiçoeiro. A gente tem que ter muita humildade, muito pezinho no chão, entender o que a partida tem que oferecer para a gente, respeitar todos os adversários, respeitar os resultados também, que eu acho que isso é o que eu posso até dizer que é uma das que as equipes saem muito vitoriosas. Dou até o exemplo aqui, trazendo um pouco daquela campanha histórica nós em 2023. Muita gente fala do elenco, muita gente fala da comissão que Márcio formou, da pré-temporada, mas ali no início da Série D a gente tivemos um papo ali de muita humildade dos jogos das equipes que a gente poderia perder. Até é estranho falar, mas a gente na nossa reunião chegou, para essa equipe aqui a gente pode perder fora de casa, mas para essa equipe aqui nós temos que ganhar os 2 jogos, tanto fora como em casa. E foi nessa humildade, com o pezinho no chão, que o Potiguar fez uma campanha histórica aí. Acho que nós fizemos 23, já foi 24 pontos. E desde aquele ano ali foi um aprendizado muito grande que eu tive na minha vida. E os clubes que eu tenho ido, eu tenho conseguido colocar também em mente isso aí, que a gente devemos ter humildade do resultado, respeitar o adversário, mas saber o que a gente pode conquistar, o que a gente pode perder. Isso aí é muito importante. Então, o Mossoró, ele também tem essa ideia de realmente abraçar essa competição e saber que é uma competição muito difícil. Falando dos adversários, como você falou, vamos ter uma SAF, mas vamos ter um Baraúna também, que tem uma camisa muito forte, que vai ter um treinador que já conhece sua estrutura, já conhece os atletas. Vamos ter o Potiguar de Currais-Nova ali, que na região também tem uma base muito firme. Eu acompanho um pouco o Amador de lá por ter amigos próximos. A gente vê Ramon jogando por lá, a gente vê Alvinho, a gente vê Igor, zagueiro, Moisés, zagueiro, Chiclete, meia lá de Cruzeiro jogando naquela região. São opções para o clube, isso aí eu não tenho dúvida. É igual a gente ter um futebol amador aqui, trazer uns jogadores de alto nível. Potiguar, Baraúna, Mossoró vai estar olhando para esses atletas. Então, Potiguar de Currais-Nova também pode vir uma equipe muito forte, muito bem montada. QFC, isso aí confesso até dizer a você, é uma grata surpresa para o futebol do Rio Grande do Norte. Acho que estava precisando, né, Vitor? Algo desse modelo, assim. Acho que precisava dar essa chacoalhada. Vou fazer um parêntese e depois faço outro na sua fala. O que o Laguna tentou fazer e conseguiu fazer, acho que foi muito importante. E, inclusive, o Laguna, poder de recuperação que você falou dentro da competição. O campeão da segunda divisão do ano passado, gente, para quem não lembra, teve o problema da ambulância. Sim.
Eles perderam o jogo por WO contra um concorrente direto. Ali todo mundo disse, o Laguna não sobe, porque além de perder por WO, perdeu para um concorrente. O time adversário abriu 3 pontos de vantagem. Quando foi na última rodada, o Laguna subiu e o time que ganhou por WO por conta da ambulância, que era o visitante, né, acabou ficando na segunda colocação. Então, esse poder de recuperação que o Laguna teve, talvez esse ano não tenha, né, Vitor? Bem lembrado, não lembrava nem desse ponto. Para você ver uma equipe como o QFC, da estrutura que tem, da força que teve ano passado, ficou fora, teve sua competição toda invicta, na última partida perdeu em casa e não teve o campeão. Então, eu achei um pouco injusto, sim, por ser só o campeão, mas foi escolha da federação. Os times assinaram o regulamento, quando assinam o regulamento aí não tem mais o que reclamar. Realmente isso aí. E hoje o QFC ele tem virado referência não só pelos pequenos ali em Natal e pelos grandes também, porque hoje eu acompanho a estrutura, eu conheço o Severo Júnior, é uma pessoa que a gente sempre bate papo e assim, é uma estrutura excelente mesmo. Então vamos ter o QFC, vamos ter o Alecrim também com o professor Vandeilton, que é um amigo meu íntimo, já trabalhei 3 a 4 anos, é um cara fenômeno no futebol. E mais uma camisa pesada. Mais uma camisa pesada, com a estrutura. Ontem mesmo já vi um vídeo dele ali, vendo onde o clube vai se alojar, onde vai treinar. Ele com a preocupação da estrutura, de dar o bom para o atleta. E eu conheço muito bem o Vandeilton, vi também perto dele Geilson também. É uma pessoa que eu conheço muito também no futebol. São pessoas sérias que montam um time bom. Dizer que seja um pouco preocupante, sim, mas ao mesmo tempo deixa nós muito felizes, porque vamos ter muitos bons jogos, que é isso que o atleta quer. Eu vou para competições, eu não gosto de ver equipe frágeis, adversário frágil, eu gosto de ter equipes boas mesmo, bem treinadas, bem fisicamente, que a gente possa desempenhar um bom futebol e que suba aquele que realmente fazer por merecer dentro de campo, colocar em prática tudo aquilo que foi treinado, tudo aquilo que foi planejado e acreditar no trabalho. Então, vai ser uma segunda divisão muito, muito bacana, como tem sido todos os anos, cara. Eu costumo dizer que eu não gosto de menosprezar nenhuma competição, em nenhum clube que eu esteja, em nenhum clube que eu esteja vendo nada, de momento eu não gosto. Então, a segunda divisão do Campeonato Potiguar tem sim bons jogos, bons adversários, boas estruturas também. Mas tem ruim? Tem, mas tem em todo canto também, todos os estados que eu vou, a gente vê aí clubes com muitas deficiências estruturais, mas aí a gente chega dentro da nossa cidade, quando vê um errozinho já quer fazer uma terra prometida, mas não é dessa forma. O futebol, ele também tem isso, às vezes até precisa, brincando, trazendo até uma fala em 2023, cara, uma frase até que marcou, poucas pessoas sabem, a gente indo pro treino e o ônibus deu problema de óleo, e o Giovanni Carioca estava no ônibus, né? Naquele momento só tinha ele ali, eu como eu estava na minha cidade, eu ia no meu carro, ia para casa, e ele ali pagou o óleo, o ônibus chegou no alojamento, a gente brincou no alojamento. O Mossoró precisava dessas situações, que é muito certinho, muitas coisas, muito tipo, não era tem tudo nada, ok em comparação aos demais que sempre tinha algum problema. Precisava ter alguma situaçãozinha dessa para dar um estralozinho. E a gente até brincou em situações que eu acho que isso é muito bacana, que às vezes quando aparece, nós atletas gostamos muito de reclamar, muito de murmurar. Acho que já é o natural do ser humano. E naquele momento ali, uma situação que poderia sim, que foi desagradável, mas o Mossoró, nós atletas não acreditamos nisso e entramos na brincadeira, na onda e graças a Deus, e naquele ano, sei que o erro não vem ao caso, mas o que a gente fez dentro de campo ali, em termos de família, de jogos, ficou muito marcante. E hoje até para a vida do João Deon, com a filhinha dele. Sim, exatamente, a Camila. Camila ali foi um momento muito marcante para ela ali naquele final ali do Nogueirão, onde Márcio também teve frases felizes ali. O último jogo da carreira de Márcio Mossoró, inclusive, diga-se de passagem. Diga-se de passagem, um cara que jogou o alto nível do futebol, o cara que chegou a jogar a Champions League, chegar naquele momento ali, falar um momento aquilo ali foi muito marcante, não só para João, como para o futebol moçorense, para nós atletas entender que não chegamos ainda a esse alto nível que Márcio chegou, e não valorizamos. E você vê um cara do alto nível de Márcio e chegar aí e valorizar uma competição dessa. Então, acho que isso é muito importante para nós, foi importante para João, e serviu de aprendizado, e hoje o Mossoró vive outro momento, graças a Deus conseguiu regularizar tudo. Hoje a gente vê um planejamento, um projeto assim que é de encher os olhos, é de realmente acreditar, não tem outra maneira. Não.
Vou até fazer um parêntese sobre o que você falou antes sobre a primeira divisão, que se torna mais competitivo. Quando caía só um, Vitor, a gente já tinha aquela ideia. Vai ter sempre um time que vai entrar desorganizado, que vai ser o pior, que vai começar a mudar de técnico, que vai mudar o jogador e esse time será o rebaixado. E foi assim que aconteceu, em 21, em 22, em 23. Sempre tinha aquele que quando começava o campeonato já sabia que aquele time ia ser rebaixado. Seja um Potiguar de Currais Novos, seja um Alecrim, todo mundo já tinha noção de quem iria cair por só rebaixar um. Quando foi esse ano que 2 caíam, aí o sarrafo aumentou. Aí muitas equipes buscaram se replanejar. O Potiguar foi uma dessas equipes que teve que gastar até o que não tinha para poder se manter e se manteve. O Baraunas, que teve um detalhe a mais ali para tentar buscar se manter, acabou caindo. Se fosse em anos anteriores, o Baraunas tinha ficado na primeira divisão. Então, realmente, uma situação complexa. Até o próprio Globo, que o investimento caiu bastante nos últimos anos, o Globo esteve brigando com o Baraunas para não cair. Então, realmente, foi uma primeira divisão mais competitiva, concordo com você, quando aumentou para 2 equipes o número de rebaixados do estadual. Agora, Vitor, passando para outro assunto, para além do Mossoró, esse ano de 2025 foi um ano de muitos jogos para você. Graças a Deus, começou no Bragantino do Pará. Eu gostaria de fazer essa recapitulação de 2025. Como foi lá no Pará? Se era um futebol diferente? O que é que você achou da competição? Treinado pelo técnico Robson Melo, que aqui esteve há 2 anos atrás. Como foi a sua percepção de estar jogando no futebol do norte do país, descobrindo mais um estado para você? Cara, foi uma experiência excelente para mim, por ter, trazendo até da pessoa Robson Melo, o mister. Foi um cara que eu trabalhei no Potiguar, acho que, se eu não me engano, aí de 2 a 3 meses, mas foi uma pessoa que formamos um laço de confiança muito, muito legal mesmo, muito claro, muito olho no olho. Teve até uma situação que me deixou muito feliz, até quando depois daquela minha cirurgia, estava treinando na minha cidade, não tinha nem voltado ainda a treinar junto com o elenco. O Robson tinha acabado a Série D aqui no Potiguar, a gente ainda íamos se apresentar na Univap. E naquele momento ele foi para o Paragominas. Ele no Paragominas já tinha fechado com o Bragantino. Quando ele fechou no Bragantino, no outro dia ele me ligou e falou para mim ficar atento, ficar esperto, que eu ia receber uma ligação. E foi um dos primeiros nomes que ele pediu. E aquilo ali ficou muito marcante para mim, porque ele nem sabia como eu iria voltar, da sua condição, quando voltaria, condição, né? Assim, me conhece o meu futebol, já conhecia, já me acompanhava há um tempo, como ele mesmo falou, mas você tá com um atleta, o dia a dia já é totalmente diferente. Então, isso aí foi muito importante para mim tomar uma decisão. Posso até dizer que depois daquela segunda divisão, apareceu uma situação muito, muito interessante para mim no Campeonato Cearense, que venho aqui até dizer, era o Maracanã, contrato de 1 ano, que era Copa do Brasil, Série D. Mexeu muito comigo, de valor também foi até mais que o Bragantino me colocou. Mas naquele momento ali eu já tinha feito um acerto de boca com o Robson, com o clube ainda não. Poderia ter sido sim, para o Maracanã, poderia ter ido. E confesso que ainda fiz por onde ainda fechar no Maracanã, mas depois de uma ligação do mister, eu disse, mister, pode ficar tranquilo, não tem mais o que volta atrás, vou sim viver esse momento aí na sua cidade, aquilo que eu vivi aqui na minha cidade diante de você, vou viver no seu estado, na verdade, era próximo de Belém, vou estar com você, isso aí não tenha dúvida. E chegando lá, o mister montou um elenco muito qualificado e muitas peças conhecidas, como foi o Giovano, o Gerson, o volante. Isso aí facilitou muito a nossa pré-temporada, o Douglas, zagueiro também. E ali a gente iniciamos um projeto uma camisa que estava muito adormecida nos últimos anos. Nos últimos 3 anos o Bragantino tinha brigado para não cair. E a gente começou na nossa pré-temporada, caladinho, como o Robson sempre fez, e trabalhando muito. E ali se viu muito de experiência para mim, que atletas não têm cadeira cativa, mas o mister, ele me chamou e falou, você é minha primeira opção, você, da maneira que você chegar aqui, se correspondendo, você vai jogar, quero você jogando, quero você atuando, quero você dentro de campo. Isso aí dá uma certa segurança. E realmente foi a pré-temporada toda,
na estreia contra a Tuna também, onde a gente não fomos tão legal no primeiro tempo, no segundo tempo conseguimos já entrar um pouco o ritmo, colocar aquilo que a gente fez na pré-temporada, perdemos a nossa estreia e tínhamos 3 jogos em casa consecutivos e em uma semana, então ali ia me dar um ritmo e ali eu já ia entrar na competição. E um dia antes da segunda rodada eu machuquei minha posterior e ali eu, naquele momento, no momento dele ficou triste, eu também fiquei, isso aí não tenho dúvida disso. Fiquei 7 dias parado, deu grau 2 e na minha recuperação foi rápida demais. Com 7 dias eu estava atuando. Mas nesse momento aí entrou um cara, o time venceu 3 partidas, teve um desempenho excelente dentro de campo. Ele me chamou, Vitão, agora vai ser complicado. Não, professor, você fique à vontade, estou aqui para trabalhar, estou aqui para ajudar, vou esperar minha oportunidade novamente de novo. Acho que foi daí que ele conseguiu ter uma admiração maior ainda por mim, que eu respeitei o momento do atleta que ali estava e sempre foi isso na minha vida. E eu costumo dizer que eu acho que hoje eu tenho essa experiência de dizer e digo com autonomia, o atleta, para ele mostrar o seu valor, ele não precisa estar atuando. Acho que no dia a dia ele consegue mostrar o seu valor. E ali eu consegui, poderia ter feito mais jogos, mas em 9 ainda consegui jogar 5, fiquei fora outros por lesões e por decisões do treinador, por um bom desempenho do atleta que entrou no meu lugar e conseguiu ter o seu bom desempenho, fazer o seu melhor futebol, respeitei demais. Mas ali no Pará a gente teve uma campanha marcante, onde a gente fez a mesma pontuação de Remy, Paysandu, e vivenciar isso ali é muito bom no futebol paraense. Tem as suas dificuldades de clima, a gente tínhamos muita dificuldade de treinamento, principalmente no interior. Mas muita chuva lá, um futebol bacana de jogar. A gente às vezes daqui de longe acha que é um futebol de muita força, de muita difícil de atuar, mas não é. Você pega uma estruturazinha boa, um campozinho bom, você consegue sim fazer um bom futebol. Gostei muito de jogar ali no Pará, principalmente por estar com o Robson Mello ali. A gente sabe da maneira que ele gosta de jogar, é uma maneira que eu me identifico muito. E ali foi uma experiência bacana que eu creio que ainda vamos ter muitas oportunidades de trabalhar novamente com aquele baixinho, que é um cara que merece sim coisas boas no futebol. Tem muito treino de sala ele com vocês? Muito treino de sala, muita reunião. Aí eu e o Carioca são 2 pessoas que buscam muito, o Giovanni Carioca, buscam muito conhecimento, gosta de estudar a nossa posição, o nosso adversário. E isso aí é o extremo. O Robson, a gente às vezes até é acostumado a falar, ele estuda tanto o adversário, ele estuda tanto o jogo, que às vezes até é demais, estressava a gente. Não, mas não é assim, mas vai ser assim. E no final dava tudo certo, graças a Deus. Deus abençoe esse ano dele aí. É uma pessoa que merece muito, é uma pessoa muito humana, muito família, pensa muito no atleta, e isso aí é gratificante demais estar com essas pessoas no futebol no dia de hoje. Na época do Potiguar, tinha um momento que eu ligava para Marcelo, onde é o treino hoje? Aí, não vai ser mais na UFES não, que o Robson vai fazer um treino de sala aqui na casa do atleta com os jogadores. Meu Deus do céu, que vídeo é esse? De onde foi que ele arrumou esses vídeos dessas equipes, meu Deus do céu? Mas esse treininho de sala aqui no Potiguar era um recovery diferente que a gente tinha, que aí era muito importante também naquele momento aqui na nossa cidade. Nós tínhamos um recovery diferente ali, que tinha uns treininhos de sala, que o Robson sabe muito fazer isso. Que não vem... Era necessário, né? Diante daquela situação, depois eu entendi o contexto, sim, conversando com o pessoal, eu entendi o porquê daquilo, mas realmente são situações que a gente vai aprendendo dentro do futebol. Exato, muito, muito. Vitor, e sobre o Iguatu, cara? O Iguatu seria o clube que você iria depois do Mossoró, mas foi impedido por conta da lesão. E como foi para o Iguatu finalmente vestir aquela camisa num Brasileirão Série D, uma equipe que, assim como é Mossoró, é uma equipe de interior, é uma equipe que tem as suas dificuldades, que até é semelhante a Mossoró porque Fortaleza e Ceará são unanimidades no estado. E aqui no Rio Grande do Norte tem América e ABC, mas numa capital mais distante. Como foi chegar no Iguatu sabendo de um projeto que tinha tudo para dar aquela caminhada, mas que o Iguatu entrou num grupo muito forte na Série D e acabou ficando pelo caminho? Fala um pouco pra gente como foi realmente concluir essa história com o Iguatu e chegar nessa Série D jogando um brasileiro. Cara, foi o Iguatu teve no início do ano uma competição muito difícil, que é o Cearense. É uma competição pesadíssima. A gente fala aqui do nosso estado em termos de datas. A primeira fase do Cearense são 5 jogos. Vou até abrir um parêntese. Sou cearense, meu time é de lá.
Eu entro com medo do meu time ser rebaixado. E lá você... É uma competição que você entra hoje, você não vai bater assim, não. Esse time aqui vai brigar para cair, esse time vai cair, não. É todos estar na corda bamba ali. E o Iguatu, devido ter muitos anos em alto nível, em uma sessão aí de tirar até o Ceará numa quarta de finais aí. E foi crise completa no Ceará. E assim, o Iguatu chegou no Cearense na última rodada para ser rebaixado. E brigou pelo quadrangular, acho que não me engano, do rebaixamento. Isso aí para a cidade foi muito ruim. Os investimentos foi muito ruim. E ele gastou muito dinheiro ainda na primeira fase. Então, quando voltou para a Série D, foi um elenco muito enxuto em termos de orçamento. Ele deu para o professor Walsh, montou um elenco muito competitivo, devido ao professor já ter uma certa rodagem no tem muito conhecimento, o Washington Luiz conhece muito futebol cearense. E ter pessoas pelas referências que o Iguatu tem, não só pelo Iguatu, pela cidade, pelo presidente Antônio Filho, e ali montamos sim um elenco competitivo, de uma folha bem enxuta também, isso aí não vamos dizer de pouco investimento, e foi uma experiência excelente para mim. Eu poderia ter tido mais oportunidade, poderia. Joguei pouco lá no Iguatu, confesso que em 14 jogos joguei só uma partida de 90 minutos e entrei, se eu não me engano, em 3 ou foi em 4, não me recordo aqui. Poderia ter mais oportunidade, mas era um elenco tão competitivo, tão bacana de trabalhar, que acho que às vezes até isso aí a gente passava por cima, como eu volto a falar uma frase que eu disse aqui no início. Eu acho que para você mostrar o seu valor, você não precisa estar atuando. Lógico que o atleta que não me entenda mal, o atleta ele quer atuar, ele quer jogar. Que para mim é o melhor momento é o jogo. Eu gosto de vivenciar o jogo. Mas para você mostrar o seu valor, o seu caráter, o seu conhecimento, não precisa de uma partida de futebol. O seu dia a dia também ele mostra. E ali no Iguatu foi muito mais do que o Bragantino. Que ali foi foi mais tempo, foi com pessoas que eu não conhecia, que eu nunca trabalhei, que era o professor Walsh, eu tinha trabalhado com o Dieguinho, preparador físico, que é de Natal. Foi um cara que foi indicação dele. Então, ali foi uma experiência muito, muito bacana, como você falou. Entramos num grupo muito forte, mas muito equilibrado. Eu não achei que tinha equipes excelentes, não. Dava, sim, para ter passado de fase. Infelizmente, a gente não aproveitamos as oportunidades dentro de casa, que Deus não deu para a gente pontuar dentro de casa, tanto que ficamos fora por causa de um ponto. Isso aí pesa muito, você ficar em quinto. E até os 77 do segundo tempo, a gente estava classificando. E você perder, e você não vou dizer perder, mas você não classificar, faltando ali 15 minutos, tomamos um empate e o Maranhão fez 1-0 no Altos e ficamos fora por essas situações. E nós seres humanos, nós atletas gostamos muito de intensificar a partida. E para mim o resultado mais normal que teve foi na última rodada. Empatar com o Sampaio Corrêa no Maranhão. Com 1 a menos dentro da sua casa. Eu acho que são poucas equipes que têm um resultado desse ali dentro do Castelão. Mesmo o Sampaio Corrêa hoje vivendo um cenário diferente no futebol. Mas ainda é o Sampaio Corrêa jogando em casa. Mas ainda é o Sampaio jogando em casa. Então, assim, e muita gente achou que foi aquele jogo, e para mim não foi. Eu tenho muita humildade e acho que os jogos em casa ali contra o Tocantinópolis, onde a gente perdeu uma partida, com o empate do Tocantinópolis em casa, hoje nós já éramos classificados, estávamos jogando hoje a gente estava jogando a segunda fase, mas ali jogar no futebol cearense hoje em dia é um ponto muito importante para o atleta, são um dos principais estados hoje e estaduais para jogar, e todo atleta que ali quer estar. Uma estrutura assim que o clube dá um básico muito bem feito, mas a gente consegue sim ter o nosso desempenho, porque ali a gente tem um campo muito bom, uma estrutura muito familiar e, como você volta sua frase que você falou, é muito parecido com o Mossoró, muito parecido assim, porque é um clube que tem a maneira de dar oportunidade a atletas da região. Que a gente lá, se você for ver esse ano, se eu não me engano, lá na Série D teve 5 contratos profissionais. Tinha um atleta lá, um volante, o Show, 23 anos, nunca tinha atuado em nenhuma partida profissional. E é uma oportunidade. Foi descoberto no campeonato amador, que o presidente lá organiza, teve a oportunidade no Iguatu, chegou a jogar vários jogos na Série D. Então, assim, é um clube muito familiar também. Mas foi uma experiência muito bacana, né? Eu deixei boas amizades, tenho certeza que também deixei portas abertas. Mas hoje eu vivo outro momento aqui na minha cidade, onde eu quero também crescer bastante. Vitor, e falando sobre isso, para a gente já encaminhar na reta final, você já rodou o Brasil,
Já teve no Norte, Sudeste e agora no Nordeste também com as experiências. Já chegando naquele momento da carreira, o que é que você pensa para o futuro, projeto do MEC, o que é que passa na cabeça da pessoa e do jogador Vitor Souza nesse momento da carreira? Hoje eu tenho 32 anos, não vou dizer que sou novo, né? mas ainda quero viver ainda uns momentos no futebol, tenho sim intenção ainda de dizer, acho que acabo de chegar a dizer, jogar em uma grande equipe, mas eu não sou dessa maneira porque o clube que eu acerto, para mim é uma grande equipe, eu consigo valorizar sim, mas o que eu tenho nos últimos anos, não, daqui para frente, o que eu tenho pensado cada dia, cada acordar, agradeço a Deus, e o que eu peço é para me manter em alto nível de treinamento. Peço estrutura, peço saúde principalmente, pessoas perto de mim que consigam levar esse meu nível. O que eu tenho pensado nesses últimos tempos é só isso. Graças a Deus tenho conseguido, sim, os clubes que eu vou tenho conseguido manter esse alto nível, mas ainda tenho uns 6 a 7 anos aí para mim tentar fazer uma história ainda mais no futebol. Quero vivenciar muito ainda, coisas grandes. E hoje tenho o Mossoró na minha vida, é um clube que quer entrar num cenário nacional. A gente sabemos que, com todo respeito, hoje o Mossoró ele é local, ele é estadual, não teve ainda sua história de conquistar vagas, que acho que quando você começa a conquistar essas vagas, você começa a ter um leque brasileiro, e o Mossoró ele tem isso. Então, assim, é um projeto que hoje em dia no futebol muitos atletas pedem. É um clube que você inicia uma carreira no clube, que queira crescer e você cresça junto. Se a gente for colocar aqui, nós temos vários exemplos aí de quantos clubes não começou. Vamos dar um exemplo aqui, o próprio, acho que o Manaus é uma prova disso. O Cuiabá é um clube recente, chegou no Brasileirão Série A. Chega no Brasileirão Série A, você vamos dizer, o Manaus aí há muito, Giovano, o Carioca, a gente pode dizer que chegou a jogar no Amazonas, na segunda divisão do Campeonato Amazonense. Hoje o Amazonas é Série B do Campeonato Brasileiro. E ele pegou o início de tudo. Então, assim, o atleta ele pede isso, Deus coloca oportunidade e às vezes a gente quer murmurar. E eu não, hoje eu estou com a felicidade imensa com esse projeto do Mossoró, mas também tem grandes treinadores rodando no Brasil que sempre conversa, e se tiver oportunidade de ir novamente, eu sairei também, se não tenha dúvida disso. Mas hoje o meu foco, o meu coração, minha mente hoje está voltado literalmente para o Mossoró, para o projeto, para a segunda divisão. Uma frase que eu tenho usado muito com o Edinho, usado muito com o João Deon e com muitos atletas, que a gente temos que respeitar a competição que a gente está vivendo, jogando. Às vezes a gente quer cobrar uma situação, mas o atleta tem que botar na sua cabeça. Você está jogando a segunda divisão do Campeonato Potiguar. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Eu volto a dizer, a segunda divisão do Campeonato Potiguar. Menosprezando? Não, mas é uma segunda divisão do Campeonato Potiguar. E a partir do momento que você vai ganhando seus passos, vai ganhando suas conquistas, vai subindo de acesso, vai conquistando vaga de Série D, de Copa, aí já é outra situação, já é outro investimento, já é outra vivência de clube, já é outro modo de cobrança. Mas a gente tem que respeitar o momento que a gente está, onde a gente está, a competição que a gente está. Respeitar, botar o pezinho no chão, ter a humildade para isso. E graças a Deus, devido a esse tempo todo no futebol, Deus tem me colocado muito essa humildade no meu coração, mas além de tudo, de muito trabalho. Então, estou um cara assim, tem uma entrevista semana passada que a gente fez, parece que é o primeiro clube da minha carreira, mas eu acho que o atleta ele deve enfrentar dessa forma, é viver um dia de cada vez realmente, vai viver intensamente e sair de casa para trabalhar e crescer na sua profissão, não só no futebol, mas na sua vida, em qualquer profissão. Você sai de casa para evoluir, você sai de casa só para mais um dia, eu acho que ali você está perdendo um dia. E no futebol, principalmente, um dia perdido ele custa muito caro. Não vamos dizer, mas você está dizendo só da sua profissão. Não, todas as profissões têm suas valências, mas no futebol, um dia perdido ele custa muito caro. Um dia perdido ele pode causar uma lesão que você fica um ano parado. Um dia perdido ele pode causar uma deficiência que você não melhorou naquele dia, que lá numa competição ele vai fazer falta aquele treino que você não fez. Então, assim, no futebol ele não dá espaço para você perder um dia. Então, que você, atleta, nós atletas, saímos da nossa casa para realmente crescer e querer evoluir como atleta, como pessoa. E, naturalmente, isso aí o clube só tem a vencer. Com certeza. E digo mais, o futebol é tão dinâmico que o Laguna já vai jogar a Série D ano que vem. Cara, e aí? E assim, eu vou
E esse Laguna você bateu num ponto aí muito interessante. O João Deon é um cara que eu tenho como presidente, como amigo, a gente conversa bastante, e ele tem uma aproximação muito grande com o pessoal do Laguna. E a conversa que ele, acho que foi ano passado, quando o Laguna foi campeão, o João Deon estava lá em Univap assistindo aquele jogo. Que foi contra vocês, inclusive. Henrique Nunes fez o quê? Uns 2, 3 gols? Acho que foi Henrique Nunes de pênalti e não sei se foi Edson Capacete, foi Capa que fez o outro, é verdade. O primeiro. E quando o João Deon foi dar os parabéns, ele agradeceu, ele disse, graças a Deus eu me livrei do Mossoró dessa segunda divisão. Então, tipo assim, é um clube que quantos anos não bateu na tecla? Aí você vê, você falou muito certo, futebol é muito dinâmico. A Laguna, ano que vem, tá jogando uma Série D de Campeonato Brasileiro. Quem é que não quer jogar uma Série D? Exatamente. E hoje a Série D são 13 datas, só a primeira fase. E dizem que vai aumentar para mais clubes. Para mais clubes, tem um projeto... Se o RN ganhar mais 2 vagas. Mais 2 vagas. Aí, cara? É muito dinâmico. Então, assim... E você sair da sua casa para achar que é só mais um dia, que é só mais um treino, eu acho que o atleta ele não é, cara. Volto a dizer, não é só a profissão do atleta, é sua profissão pessoal também, em outras profissões. Se você for sair só para mais um dia, é um dia perdido. E assim, hoje com 32 anos, nunca tive essa intenção. E a partir do momento, eu costumo trazer em casa para meu pai, para minha mãe, para minha mulher, para os meus irmãos. A partir do momento que eu tiver no meu coração de sair da minha casa só para mais um dia, eu acho que ali é onde chega o momento de realmente você dar uma pausa no futebol e pensar em outras coisas. E estar perto de pessoas que só agregam na sua vida, só eleva o seu nível, é uma coisa muito importante. E dentro da minha cidade eu tenho isso, posso dizer isso aí. Hoje eu tenho umas maiores referências da nossa cidade, se chama Márcio Mossoró, tenho como um amigo íntimo, e a prova está aí, só olhar para a vida dele, não precisa nem olhar para os números, só olhar para a vida dele. E é um cara que hoje, com 42 a 43 anos, e o quanto eles se cuidam hoje, né? Se for ver a vida hoje... Tá correndo aí sempre, viu? De vez em quando eu encontro ele numa corrida aí. Se for ver a vida hoje de Márcio, caramba, é de muito espelho pra gente. Então, que a gente possa espelhar essas pessoas, tentar ter os mesmos passos. Não vamos conseguir certas conquistas por decisões do Papai do Céu também, que eu costumo, até com o Giovanni Carioca, a gente conversando, ele falou, Vitão, meu irmão, a gente às vezes assistindo futebol, a gente assiste muito, conversa muito, é coisa de Deus, mano. Deus bota a mão, meu irmão, vocês vão viver esse futebol de operário, vocês vão viver esse futebol de campeonato de segunda divisão, de Série D, eu vou escolher vocês para viver isso aqui. E outros ele escolhe para viver Série A, para viver Champions League, e a gente ter esse entendimento é muito bom, é muito bacana, porque você não menospreza a estrutura que você está. Então, hoje eu tenho, graças a Deus, entendimento, mas o Papai do Céu pode botar a mãozinha ainda também, e quem sabe aí a gente não possa ir jogar um campeonato brasileiro aí de Série A, de Série B, ir para fora do país. Nós temos exemplos da nossa cidade, do meu lado, como Romeu, como o Wilson. Exatamente. Assim, são caras que eu fico muito feliz de ver vencendo. O próprio Pedrinho hoje voltando para o Mossoró, são pessoas que saíram do amador, que você acompanha, que sabe o que é isso aí, a luta que é, e ver novamente treinando firme, querendo vencer na vida, isso é muito gratificante. Show de bola, Vitor. Vamos encerrando aqui nosso podcast. Que conversa bacana, cara. Acho que inspiradora. Acho que o pessoal que está em casa acompanhando certamente vai gostar bastante, vai refletir bastante, principalmente com essas suas últimas falas, que realmente são muito inspiradoras. Agradeço demais, viu, meu amigo? Fica aí o microfone aberto para você fazer seus agradecimentos e futuramente eu faço o convite, como fiz da outra vez, em breve você volta aqui para contar mais histórias para a gente. Eu que agradeço mais uma vez estar com você aqui, Junião, no Papo 10, sempre deixei à disposição, estando em casa, estando longe da minha cidade, mas sempre deixei à disposição. Sendo repetitivo mais uma vez, eu acho que o futebol é repetição, mas é uma emissora que só tem a crescer no nosso futebol, que mostra a imagem do atleta, a imagem do clube, que precisa disso. E umas falas que eu falo com o João Deon, ele fala muito bem da TCM, porque é uma pessoa que ajuda o João Deon, ajuda o futebol moçoroense. E só a gratidão a Deus por estar vivendo isso novamente. E nos próximos meses vamos estar aí novamente dentro de campo. Hoje o Mossoró vivendo outro cenário, o Mossoró Esporte Clube, que a gente possa conquistar nossos objetivos. Agradecer a minha família por me apoiar em todas as minhas decisões, agradecer ao meu ciclo de amizade, aos meus atletas, à minha comissão,
e que a gente possamos realmente entender aquilo que o futebol precisa dentro de campo, não só com belas palavras, mas sim principalmente com atitude, que eu acho que é aquilo que o futebol precisa, é você ter atitude dentro de campo. Eu acredito que o Mossoró vai ter muito aí nessa segunda divisão, não será fácil, mas a gente estamos trabalhando, treinando para isso, entendendo para isso, e desde já agradeço muito mais uma vez, e no que precisar a gente está sempre à disposição. Com certeza, Vitor. Valeu, agradeço demais aqui pela presença no Papo 10, com certeza foi uma entrevista muito bacana. E a gente vai encerrando por aqui o nosso podcast Papo 10, agradecendo também a galera da técnica, Marlisson que esteve aqui com a gente, André Carlos que fez também o áudio para a gente de estrutura, Mendonça Júnior que vai editar o podcast, a gente faz esse agradecimento à galera aqui da TCM. E para você que está em casa, acompanhando pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, também compartilha para a galera que gosta do futebol e quer conhecer também a história do Vitor Souza. Para você que está na TV, todo sábado tem mais um episódio aqui do Papo 10, no seu canal 10, trazendo mais informações e mais personalidades aqui do esporte moçoroense. Eu sou o Júnior Ribeiro, vou ficando por aqui, mas volto no próximo episódio com mais novidades do esporte aqui da cidade. Até lá, tchau, tchau.